presença desse milagre. E como nós lemos no Salmo 116, o Senhor ouve a oração dos fiéis. E Ele socorre aqueles que são fracos. E o salmista disse: Senhor, eu estava até sem forças, mas o Senhor me salvou. Eu não sei se você está sem forças, eu não sei se você está cansado, eu não sei se a luta está muito grande, mas eu sei de uma coisa: o Senhor é contigo. O Senhor tem uma promessa de ajudar você, de ajudar todo aquele que se propõe a andar nos seus caminhos. Então continue firme, não desanimes, não pense em parar, porque a vitória é daquele que persevera. Amém? Glória a Jesus. Boa noite a todos, a paz seja convosco. Queria que você já pegasse a palavra do Senhor e que você abrisse comigo no livro de João, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Glória a Deus. Falando sobre o Senhor ser celeiro. O Senhor é, vamos dizer assim, o Senhor é o supermercado, big mercado, tem tudo aquilo que nós precisamos. E o Senhor disse uma palavra muito tremenda, que nós vamos ver agora aqui, e que tem tudo a ver com isso. João 37, 7, 37. Você já vê que o negócio é de Deus, é 7 e 37. 7 é o número da perfeição. João capítulo 7, versículo 37. Amém? Teve um pastor americano que pegou na palestra, Ele. Amém. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Vamos ver de novo o que Jesus disse. Ele não disse, ele gritou. A Bíblia diz que ele falou alto, ele bradou. Ele estava vendo, alguns estudiosos dizem que quando Jesus falou essa frase, a 1 quilômetro mais ou menos de distância, as pessoas ouviram o que ele falou. Tão forte foi o clamor do nosso mestre. Eu vou ler e vocês falam atrás de mim. Quem crê em mim? Desculpa, voltando mais um pouquinho ali. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, o seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Feche os olhos, Pai. É esse rio que nós queremos. Senhor, é isso que nós queremos buscar nessa noite. Estamos com sede, queremos saciar a sede nessa noite. Queremos matar a fome espiritual nessa noite. Por isso, Senhor, fala conosco. Fala, meu Deus, através dessa palavra a cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, se fique à vontade.
verdade? A igreja do Senhor, ela é movida, não só a igreja, mas todas as coisas, são movidas por prioridades, níveis de prioridades. Aquilo que é mais importante, aquilo que deve ficar em primeiro, segundo, terceiro lugar na minha vida, nas minhas decisões. E muitas vezes, quando falando em área espiritual, falando na casa de Deus, muitas vezes quando nós não prestamos atenção nesse princípio de prioridades, nós corremos o risco de muitas vezes não desfrutar das bênçãos que Deus já tem preparada para aqueles que o amam. Quando nós não atendamos para a prioridade, quando não temos alvo, quando não temos meta, quando não temos uma decisão, nós corremos o sério risco de não tomarmos posse, de não aproveitarmos as bênçãos, os milagres, as maravilhas, tudo aquilo que Deus, em nome de Jesus, na pessoa de Jesus, na cruz do Calvário, conquistou para mim e para você. Então você vê, irmão, tem muitas coisas preparadas para nós. Coisas boas, coisas tremendas, milagres, maravilhas, já estão preparados no mundo celestial, prontos para mim e para você. E foram preparados no dia que Jesus foi crucificado. Quando ele disse: está consumado, ali estavam consumadas as nossas alegrias, vitórias, bênçãos, prosperidade, enfim, tudo que o Senhor tem de bom ficou preparado para nós. Mas se nós não prestarmos atenção nas prioridades, nós muitas vezes deixamos de tomar posse. Está lá, é nosso, pronto para nós, mas nós não tomamos posse. Coisas maravilhosas, a Bíblia diz que são coisas até que ainda nem desceu ao nosso coração, estão preparadas para nós. Mas, para tomarmos posse, para chegarmos lá e tomarmos posse, nós temos que prestar atenção nas prioridades. A prioridade da igreja, eu falo igreja física, igreja espiritual, as nossas prioridades não são crescimento numérico, não é crescimento financeiro, não pode ser a prioridade. Construção de megas templos não pode ser a nossa prioridade. Estratégias para conseguir alguma coisa não pode ser a
fracos. É uma coisa que muitas pessoas se confundem, é nascer do Espírito e ser batizado no Espírito. São coisas distintas, diferentes. Nascer do Espírito, não é o que o Senhor falou para Nicodemos, é uma coisa. Agora, ser batizado é outra. E eu vejo isso na Bíblia. Lá em João, capítulo 1, verso 12, diz assim: quando alguém ouve a palavra e dá crédito à palavra, quando eu aceito a palavra, imediatamente eu recebo o poder de Deus. Poder é o Espírito Santo. Para quê? Para fazer de mim filho e filha do Senhor. Então, primeiro, a Bíblia diz que quando eu aceito a palavra, quando eu aceito a Jesus Cristo, quando eu estou dando o primeiro passo na fé, eu recebo automaticamente o Espírito Santo dentro de mim. Para quê? Para que ele possa me impulsionar a dar os primeiros passos na fé. Isso está simbolizado na passagem daquelas mulheres, das virgens. Você conhece a passagem das virgens, as 10, 5 prudentes, 5 loucas? A Bíblia diz que quando elas chegaram dentro do ambiente, todas já chegaram com azeite. Nenhuma delas chegaram sem azeite. A Bíblia diz que todas entraram já com as lâmpadas acesas. O que isso me ensina? E ao aceitarem a Jesus, o Espírito Santo veio e já deu aquele empurrão inicial. A lâmpada já se acendeu. Então esse já é o nascimento do Espírito. Nós todos que estamos aqui já receberam o nascimento do Espírito. Eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, porque você deu crédito à palavra. Até porque, irmão, as bênçãos de Deus, elas só vêm para nós por causa do Espírito Santo que está em nós. Porque é Ele, o Espírito Santo, que testifica, é Ele que mostra para Deus que nós somos dele. Se eu não tenho o Espírito Santo, Deus olha para mim e diz: esse não é eu. Esse é uma criatura. Ainda não é um filho ou uma filha. É uma criatura. Mas quando eu aceito, eu nasço do Espírito, o Espírito vem, Deus olha para mim e diz: esse é meu. O Espírito Santo está nele. Então, o Espírito Santo, ele vem para nós quando nós aceitamos a Jesus. Agora, lá em Atos, capítulo 1, verso 8, aonde diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, enfim, recebereis poder para ser testemunha. Já está falando não mais do nascimento, mas agora está falando do selo, da capacitação, do revestimento, do batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque agora eu já conheço a palavra. Agora eu já estou firme com Cristo. Agora eu já tenho uma vida nova com Deus. Então agora eu preciso não mais do Espírito só para testificar que eu sou filho de Deus, mas agora eu preciso do Espírito Santo para me capacitar, para eu ser testemunha de Deus aonde eu for. Então há uma diferença em nascer do Espírito e ser batizado no Espírito. Nascer do Espírito, todos recebem quando dão aceitação à palavra. Batizado no Espírito, temos que buscar, porque queremos fazer a obra de Deus, queremos fazer o nome do Senhor ser glorificado na nossa vida. Irmãos, sem o batismo no Espírito, sem esse fortalecimento, sem essa força poderosa na minha vida, eu não conseguirei fazer a obra de Deus. Eu não conseguirei fazer a obra especial, a obra na qual o nome do meu Deus vai ser glorificado. Preciso do batismo no Espírito Santo. Então, há uma diferença. Nascer do Espírito e ser batizado no Espírito.
Por isso nós vamos continuar aqui, nós vamos chegar e você vai entender melhor. Irmãos, o batismo do Espírito Santo, um dos sinais principais dele é o falar em línguas estranhas. É um dos sinais, dos mais vistos, dos mais claros do batizado, aquele que foi selado, é o falar em línguas estranhas. Quando o Espírito Santo desce lá em Atos, lá no capítulo 2, verso 4, quando o Espírito Santo desce, aquele vento impetuoso, eles começam a falar em línguas estranhas. Um fala de uma língua, outro fala de outra, outro fala de outra. Enfim, o Espírito Santo vem e marca a vida daqueles homens. Mas, cuidado, o falar em línguas não significa salvação. Salvação é uma coisa, batismo do Espírito Santo é outra. Você pode até falar em línguas, mas você pode perder a salvação. Salvação não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo. Salvação tem a ver com a minha fé na morte de Jesus. Eu tenho que crer no sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário em meu favor. Isso é salvação. Batismo do Espírito Santo é outra coisa. É revestimento para eu poder fazer a obra de Deus e o nome de Deus ser glorificado na minha vida. Para isso serve o Espírito Santo. Amém? Eu estou explicando bem essa tarde para que nós entendamos depois conforme eu vou pregando. É a diferença entre nascer e ser batizado. Nascer, você recebe o Espírito e ele te dá aquele empurrão inicial. É o primeiro amor, como diz a Bíblia. É o primeiro amor, é o Espírito Santo dentro de nós. Depois vem o selo, o batismo, o revestimento. Eu recebo poder, autoridade, eu recebo unção, eu recebo dons, aí eu recebo batismo. Então eu estou pronto para fazer a obra, pronto para glorificar o nome do Senhor, aonde eu for. Amém? Agora, Jesus diz a Bíblia que ele estava em Jerusalém junto com uma multidão. E ali a Bíblia diz, ele estava no último e mais importante dia da festa. Que festa era essa? Era a festa dos tabernáculos. Era a última festa que Moisés tinha já estipulado. Era a última festa, que os homens, que Deus já tinha passado para os homens para realizar. Era o final de ano. Era a última festa mais importante. E naquela festa, irmão, todos se reuniam em Jerusalém por causa dessa festa. Essa festa durava 7 dias. E no 8º dia, era esse dia que a Bíblia está falando. Eram 7 dias de festa, e o último dia, o 8º dia, era o dia mais importante daquela festa. Por quê? Porque no último dia, o 8º dia, esse dia, a qual nós lemos no versículo 37, o último e mais importante dia da festa, era o dia aonde o sacerdote, ele sacrificava a Deus 70 carneiros para Deus. E era obrigado todos ficarem em Jerusalém, todos os judeus. E depois de sacrificar o carneiro, o sacerdote pegava um vaso de ouro. Ele pegava aquele vaso, ele ia até o tanque de Siloé, que significa o enviado, tradução, o nome do tanque Siloé é o enviado. O sacerdote ia com uma botija, um vaso de ouro, ele ia até aquele tanque, ele enchia aquele vaso com aquela água do tanque Siloé, uma água boa, uma água brilhante, uma água potável. Ele enchia aquele vaso de ouro, ele ia até dentro do templo, ele entrava pela porta das águas, ele ia até dentro do templo, ele ficava diante de um altar,
seja, a chuva na hora certa e a chuva na quantidade certa para a plantação. Imagina, irmão, a alegria daquele povo quando fazia esse ritual. Muitas pessoas depositaram toda a sua fé naquele ritual. Eles depositaram os seus sonhos naquele ritual, porque dependia do ritual para que a sua plantação desse certo, para que eles adquirissem dinheiro, a sua vida fosse próspera. Então eles depositaram toda a fé naquele ritual. Muitas pessoas apostavam tudo naquele ritual, para que a sua vida fosse melhor, para que os seus problemas terminassem. Quem sabe pessoas com problemas de dívida ficavam ali ansiosos, pedindo que aquele ritual desse certo, para que a chuva caísse na hora certa, para que caísse na quantidade certa, para que eles pudessem colher e vender e pagarem as suas dívidas, comprarem as suas coisas. Irmão, muitas pessoas estavam ali colocando seus sonhos diante daquele ritual. Muitos deles. Você sabe, para quem trabalha na agricultura, se não chove, é perda total. Se chove demais, é perda total também. Se chove na época errada, também se perde. Então imagina, irmãos, a ansiedade, o desejo deles de estarem ali, glorificar, orarem, para que tudo desse certo. E no meio dessa multidão, quem estava ali no meio? Jesus Cristo, o enviado, o Messias, o Filho de Deus, aquele que veio restaurar, aquele que veio curar, aquele que veio libertar, aquele que veio fazer milagres, maravilhas, aquele que veio salvar, estava ali no meio daquela multidão. E quando aquela água estava sendo derramada, as pessoas orando, chorando e clamando, eu creio que Jesus olhou de um lado para o outro e não se aguentou. Então ele deu aquele brado forte. Ele disse: eu sou essa água, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Imagina, irmão, Jesus olhando aquilo e ele dizendo, eles estão adorando aquela água, eles estão naquele ritual há 1400 anos, eles faziam aquilo, eles repetiam, e muitas vezes dava errado, muitas vezes não chovia, muitas vezes tinha seca, ou muitas vezes era enchente, era chuva demais, era chuva fora de época, e eles presos, amarrados em rituais. Mas Jesus, ele não se aguenta, e ele dá um clamor, e ele diz: eu sou essa água, quem quiser, venha até mim e beba. Ele estava dizendo: eu sou o que pode mudar a vida de vocês. Não dependam dessa água, não confiem, confiem em mim. Eu sou Messias, eu sou Filho de Deus, eu vim aqui para abençoar, eu vim aqui para mudar a vida de vocês, eu vim aqui para trazer alegria, para trazer saúde, prosperidade, salvação. Eu sou a fonte. E ele disse, irmãos: quem tem sede, venha a mim. Não ao ritual, venha a mim e beba. Jesus estava se revelando naquela hora. Ele estava dizendo: só eu posso abençoar vocês. Pelo ritual, muitas vezes vocês perdem, vocês sofrem, vocês não alcançam os objetivos, mas vinde até mim, porque comigo não tem nada que se perca. Comigo você vai ser vencedores. Era isso que ele estava falando. E hoje, ele está dando o mesmo brado para nós. Não mudou. Hoje, ele está falando a mesma coisa. Ei, quem tem sede, venha até mim e beba. Amém, irmão? Hoje, amanhã, ano que vem, até o dia da sua volta,
Jesus está gritando para você hoje. Você está com sede? Você está com sede? Está com sede, irmão? Vem para mim, porque eu sou a água da vida. Quando ele diz assim, que ele diz ali, se alguém tem sede, vamos verificar por parte. Se alguém tem sede, foi o primeiro brado que ele deu. Se alguém tem sede, sede de quê? Nós somos espirituais. Amém? Cada um de nós somos homens espirituais. Porque quem nos criou foi um Deus espiritual. Muitos não acreditam nisso. Muitos não acreditam que nós viemos de Deus. Muitos afirmam que nós somos animais. Animais racionais, mas animais. Que somos descendentes do macaco. E com o passar dos milênios, houve uma evolução e hoje estamos desta forma. Mas muitos afirmam que nós somos animais evoluídos. Mas a Bíblia diz que nós somos homens e mulheres espirituais. Nascemos de Deus e não do macaco. Porque se nós fôssemos animais, nós teríamos só corpo e espírito. Porque os animais são assim. Os animais, quando morrem, acabou. Não existe céu para animal. Não existe inferno para animal. Não pense você que quando morrer vai encontrar o cachorrinho, o gatinho de estimação lá no céu esperando. Ele não vai para lá. Porque são animais. São seres igual a flor. São seres igual a qualquer outro animal. Eles não têm vida após morte. Os espíritas dizem que eles se reencarnam. Você foi uma boa pessoa, morreu, você pode vir reencarnar num cachorrinho. Cachorrinho vai ser bem tratado. Mas se você for uma pessoa ruim, você vai vir num gambá. Evolução. Você vai vir reencarnar. Mas isso é uma ovelha. Na Bíblia não tem nada que diga isso. A Bíblia diz que o cachorro morre, o animal morre, acabou. E muitas pessoas estão vivendo como se fossem animais. Vivem pensando que morreu, acabou. Aí, irmão, sabe o que acontece? Vem aquele pensamento: se morreu, acabou, vou aproveitar enquanto eu estou vivo. Aí beber, fumar, se drogar, se prostituir, começa a se autodestruir. Por quê? Porque não tem sonho, não tem meta. Ele pensa: só que nem um animal mesmo, filho do macaco, eu vou morrer, acabou, então eu vou aproveitar enquanto eu estou vivo. E sem saber a ignorância dos pensamentos, ele começa a se autodestruir. Mas diga assim: eu não sou animal, eu sou espiritual. Mas para nós que somos espirituais, homens criados, formados pelo poder de Deus, a promessa é muito maior do que os animais. A promessa é: se você morrer, ainda que morra, viverás comigo na glória. A promessa de Deus é uma eternidade e não somente aqui na terra.
Jesus deixou essa palavra. Quem tem sede? Jesus está dizendo, irmão, você quer mais para a sua vida? Você tem sede de alegria, de paz, de felicidade, de cura? Você tem sede de justiça? Você tem sede de comunhão? Você tem sede de uma família abençoada? Você tem sede? Irmão, venha até mim. Jesus procura pessoas sedentas. Jesus está procurando aqui pessoas que querem mais. Porque quem tem sede, a pessoa fica agoniada. Ela quer, ela não vai chegar, ela vai e toma. Até eu tomei mais. A pessoa toma, ela está com sede, ela quer. É isso que Jesus quer. Pessoas, homens, mulheres, jovens, que tenham sede, que queiram mais. Eu não me conformo de viver dessa maneira. Eu não me conformo de ficar sofrendo. Eu não me conformo com a família destruída. Eu não me conformo com o vício. Eu não me conformo com isso, com aquilo. Irmão, o Senhor quer pessoas sedentas por uma transformação. Será que ele acha aqui pessoas sedentas? Por uma transformação de vida. Ele falou na palavra. Ele olhou para cada um, que ele queria mudar de vida, aquela queria prosperar, aquela queria que sua plantação desse certo, aquela queria comprar uma casa melhor, aquela queria tirar os filhos da miséria. E Jesus olhou um por um, ele disse, vocês têm sede, venham até mim. Jesus está olhando para nós, está olhando, você tem sede? Irmão tem sede, 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 então venha até mim. Jesus está fazendo um convite. Você que está sedento, venha até mim. Esse sedento não é aquele que toma água só para encher a barriga. Aí eu não estou com sede, eu vou tomar um pouquinho d'água. Não é esse que Jesus está chamando. Vamos supor que você esteja se afogando. Eu esteja me afogando. Aí eu já afundei 2 vezes e voltei. Desesperado. Vou morrer. De repente alguém vem e joga uma boia para mim. E eu me agarro naquela boia com toda a minha força. E aquela boia, a partir de então, é o meu bem mais precioso. É isso que Jesus está falando. É vontade, é sede, é querer mudar, é querer salvar, é querer fazer algo novo, é querer uma vida nova. É isso que Jesus está falando. Você tem que desejar no fundo do teu coração. Certo pastor pregou uma vez sobre o desejo de querer mais de Jesus. A Bíblia não diz, seguir buscar de todo o coração me achareis. Aí o discípulo perguntou para o pastor dele, olha, o que é buscar de todo o coração? Eu não entendi. Aí você vem cá, vamos na lagoa. Chegou na lagoa, ele veio distraído, ele pegou e abaixou a cabeça dentro da água. E tirou. Baixou de novo, a pessoa desesperada querendo subir. Isso é buscar de todo o coração. Isso é ter sede. Isso é querer mudar. É quando a pessoa quer de toda a sua força alcançar algo. Então Jesus disse, aquele que tem sede, aquele que tem sede, aquele que tem sede. Você tem sede? Tem áreas da sua vida que precisam mudar? Tem pessoas da tua família que precisam mudar? Ou quem sabe você mesmo precisa mudar? Você mesmo precisa de um milagre, de uma coisa nova? Então o Senhor está falando contigo nessa noite. Aquele que tem sede, e Ele diz, venha até mim. É o que ele diz ali. Se alguém tem sede, venha a mim. Presta atenção. Ele não falou assim. Tem sede? Vai até o Papa. Aquele que tem sede, vai até o padre. Aquele que tem sede, vai até o pastor.
Salmos, ele é o poeta e o pastor. Em Provérbios, é a sabedoria. Em Eclesiastes, Jesus é o pregador. Em Cantares de Salomão, ele é a rosa de Saron e os lírios do vale. Em Isaías, ele é maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o bálsamo de Gileade. Em Ezequiel, é a rocha no meio das rodas, é a roda no meio das rodas. Em Daniel, Jesus é a pedra cortada sem mãos. Em Oséias, ele é o congregador de Israel. Em Joel, ele é o Espírito derramado. Em Amós, é o Reino eterno. Em Obadias, ele é o dia do Senhor. Em Miqueias e Abacuque, ele é o milênio. Em Sofonias e Ageu, Jesus é o dia do Senhor. Em Zacarias, é o Senhor vindouro. Em Malaquias, é o Senhor poderoso. Em Mateus, ele é o Rei. Em Marcos, o Salvador. Em Lucas, o homem. Em João, ele é Deus. Em Atos, ele é o Espírito Santo. Em Romanos, ele é a graça. Em 1 e 2 Coríntios, ele é o dom do Espírito Santo. Em Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, ele é a nova aliança. Em 1 e 2 Tessalonicenses, é a bendita esperança. Em 1 e 2 Timóteo, ele é o pregador e o diácono. Em Tito e Filemon, ele é a doutrina cristã. Em Hebreus, é o grande sumo sacerdote. Em Tiago, Jesus é a cura. Em 1 e 2 Pedro, ele é o sangue precioso. Em 1, 2 e 3 João, ele é o amor. Em Judas, é a fé original. E em Apocalipse, ele é a visão, as igrejas, o livro, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, as 2 testemunhas, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Toda a Bíblia fala de Jesus Cristo. Por isso não há outro nome que possa mudar a nossa vida. Só Jesus Cristo. Convido você a abrir a palavra de Deus em Isaías. Isaías 53. Por que Jesus? Porque só Jesus pode transformar vidas. Por que ele disse: vem a mim e não a outra pessoa? 53, do 1 ao 7. Diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e por
só eu, Jesus Cristo. E ele diz ali: vem a mim e beba. Ele não deu limites. Ele não disse: beba um copo d'água, beba 2 copos d'água para você. Ele disse: venha e beba até se saciar. Jesus está dando liberdade para você buscar nele tudo o que você precisa. Ele podia dizer: eu abençoo, mas só na área espiritual. Eu te abençoo só na área financeira. Mas ele deixou bem claro: venha e beba até matar a tua sede. E por último, ele diz: quem crê em mim, conforme as Escrituras, tem que crer. Não crê como o mundo crê, crê como a palavra manda crer, em espírito e em verdade, de todo o coração. E quem crê, do seu interior fluirão rios de água viva. As bênçãos, as alegrias sairão de dentro de nós. E tudo isso, irmãos, ele estava falando do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que faz essa transformação em nós. Você quer ver? Lá em João 7:39. Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Verso 39. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ele estava falando que ele daria o Espírito Santo, e o Espírito Santo em nós mataria as nossas sedes. Por isso que a prioridade da igreja é buscar o batismo do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai fazer fluir em nós rios de águas vivas, bênçãos, a força que você precisa, a decisão que falta no teu coração, a coragem que você não tem, a determinação que te falta. É o Espírito Santo que vai trazer para você, de dentro de você. Ele vai fluir essas coisas e a tua vida vai ser transformada, a tua vida vai ser mudada, porque o Espírito Santo, ele vai começar a operar dentro de você. Você quer mudar de vida? Você está com sede? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Pastor, eu estou sedento. Pastor, eu estou até com a minha boca espiritual seca, porque eu preciso de uma mudança. Eu estou precisando de um milagre. Irmão, a prioridade é buscar o batismo do Espírito Santo. Porque se nós estivermos fortalecidos, seremos capazes de derrubar muralhas, seremos capazes de pular montanhas, fortalecidos pelo Espírito Santo, batizados, falando em línguas, que é um dos sinais, manifestando os dons do Espírito na nossa vida. Feche os teus olhos. Diga para Deus: há quanto tempo você tem colocado a tua esperança em outras coisas? Quem sabe você tem colocado
Mas nessa noite o Senhor diz: você que tem sede, você que quer mudança, você que quer uma vida melhor, você que não se conforma com essa situação que você está vivendo hoje, você que não aceita essa tribulação na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, no seu casamento, você não aceita essas coisas, você que precisa de uma libertação, seja espiritual, seja física, irmãos, você precisa de algo muito urgente, você diz para Deus agora: eu tenho sede, eu tenho sede, eu tenho sede, e eu quero ir nessa noite até o Senhor, eu quero beber da tua fonte, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser batizado no Espírito, eu quero ser revestido com poder nessa noite. Vai falando com Deus, diga: Deus, eu quero uma mudança. Senhor, o teu convite eu aceito nessa noite. Eu quero ser batizado no Espírito. Eu quero receber um fortalecimento, porque eu estou fraco, eu estou fraca, eu estou sem direção, eu estou sem visão. Eu preciso do teu Espírito. Oh, vai pedindo, Senhor, eu preciso. Irmão, é como aquela pessoa que está se afogando e ela precisa de uma boia urgentemente. Assim deve ser você. Você deve sentir o desejo de querer, querer, querer. É a última chance, é a última coisa que você precisa. É o Espírito Santo. Não é querer só para brincar, só para falar, para mostrar que fala em línguas. Não, é para querer, para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para você alcançar as bênçãos que já estão preparadas. É para você, irmão, ter uma história nova com Deus. Quem sabe até hoje você só viveu de testemunho de irmãos. Eu estou na igreja porque na igreja o meu irmão foi curado. Eu estou na igreja porque na igreja o fulano prosperou. Eu estou na igreja porque o ciclano teve um casamento restaurado. E você, meu irmão? Deus quer fazer na tua vida também. Mas para isso você tem que buscar ardentemente o batismo do Espírito Santo. Porque Ele é o poder de Deus na nossa vida. É Ele que nos dá direção. É Ele que nos dá visão. Quando aceitamos a Cristo, nós adquirimos um inimigo que é Satanás. Ele é feroz. Ele é astuto. Ele é malandro. Ele é esperto. E só na nossa força não podemos combatê-lo. E ele tem feito de tudo para você não alcançar as bênçãos de Deus. Por isso você precisa do batismo do Espírito Santo. Porque você vai receber poder. Poder para rejeitá-lo. Poder para repreender o inimigo. E poder para vencer o inimigo. É só no Espírito. Foi dito sobre o papel: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. E você quer vitória? Você quer vitória que não seja passageira? Você quer vitórias que você vai desfrutar agora e na eternidade? Busque o Espírito Santo. Faça um propósito com Deus.
Diga a Deus: eu vou vir na tua casa toda terça, porque eu quero o batismo do Espírito Santo. Teremos uma vigília sábado agora. Diga: Senhor, eu vou vir na vigília porque eu quero o batismo do Espírito. Eu quero ser selado com fogo, porque eu tenho sede, porque eu cansei de confiar em muitas coisas desse mundo, cansei de confiar em homens. Agora eu sei que eu tenho sede e que eu tenho que me chegar ao Senhor e beber. Não é um copo, não é dois, mas é até de saciar. Deus está dando carta branca para nós, irmãos. Deus está dando livre acesso para nós. Deus está dizendo: entra, come, bebe, usa, aproveita, pega o que você precisa, receba o que você precisa, venha, eu estou aberto, eu sou a tua fonte, eu sou aquilo que você precisa, venha, não tem limite, venha, compre sem dinheiro, venha. Lá em Isaías 55, o Senhor faz um convite aos sedentos: você que tem fome e sede, e compra sem dinheiro. É o que Jesus está falando aqui em João 7. Todo aquele que tem sede, vem até a mim e beba. Irmão, só vai embora com sede quem quer. Só vai embora com sede quem não busca. Só vai embora com sede quem não crê no poder de Deus. Como dizem as Escrituras. Pastor, eu não creio no Espírito Santo. Eu não creio no batismo. Se você vem na casa de Deus e você gosta